Até há algum pouco tempo atrás, prefeitos e governadores cobravam do governo federal a entrega das vacinas para o combate ao Covid-19, quando nenhum país estava tendo acesso a essas vacinas, porque a demanda é muito grande e as farmacêuticas não conseguiam atender os países de forma a contento. Mas mesmo assim, de uma forma deselegante, inconsequente, irresponsável e leviana, alguns governadores chegaram ao ponto de chamar o presidente de genocida por não entregar as vacinas conforme eles queriam. Fato é que o governo Bolsonaro disponibilizou todos os meios, fez parcerias com diversas farmacêuticas pelo mundo afora, com o intuito de adquirir as vacinas e redistribuí-las aos estados, como forma de combater o Covid. Agora, senhoras e senhores, preste muito atenção nos números. O governo federal entregou aos estados 34.988.426 doses de vacina. Porém, os estados só usaram até então um pouco mais da metade dessas vacinas na aplicação à população. Aplicou apenas 18.168.200 doses. Aí eu falo para os senhores, esse comportamento por parte dos governadores e prefeitos é um tanto quanto estranho. Queriam porque queriam a vacina. Agora que tem a vacina, não acelera o processo de vacinação. As vacinas estão sobrando, encostada num canto, enquanto a população vai perdendo, parte da população vai perdendo a sua vida para essa doença. Porque dá-se a impressão que os governadores e prefeitos, com essa lentidão no processo de vacinação, eles querem provocar o caos, o terror, sabotar o governo federal. Vou repetir, para você entender. O governo federal destinou aos governos de estado e, consequentemente, às prefeituras, 34.988.426 doses. Porém, até então só foi aplicado 18.168.200 doses. Esses governadores estão brincando com a população, com a vida da população. Aí, diante desses números, você acredita mesmo que o seu governador tem compromisso com a vida? Me diz. Esses governadores que te prendem em casa e vão para a praia, será que eles têm compromisso com a sua vida? Que fecha estabelecimentos, gerando quebradeira dos negócios e desemprego, fome, dor, suicídio, depressão e outros males, eles têm compromisso com a vida? E o lockdown que eles implantaram? As restrições de forma radical em todo o Brasil, a revelia da Constituição passando por cima do presidente. Está tendo resultado? Não. Antes das restrições, o número de óbitos girava em torno de 1.000, 1.500. Hoje já passou da casa de 3.000 em plena restrição. Então, as medidas tomadas não fazem sentido. Não traz o resultado que eles dizem trazer e esperar. Sem contar que a maioria esmagadora desses governadores receberam bilhões e bilhões do governo federal para
preparar a sua estrutura para o combate ao Covid. O que eles fizeram? Ninguém sabe o que fizeram com o dinheiro. Eu imagino, mas não posso falar por falta de provas. Cadê os respiradores? Cadê os leitos? Cadê os hospitais de campanha? Estão fazendo uma sangria com o dinheiro público. No último dia 16 de março, o Ministério Público Federal cobrou dos 26 estados e o Distrito Federal prestação de conta dos recursos recebidos pelo governo federal destinado ao combate ao Covid, dando a eles 3 dias. Venceria no dia 19. O dia 19 passou e apenas três estados fizeram a prestação de contas. Mesmo assim, ainda não sabemos se essa prestação de conta apresentada vai ser aprovada ou não. A questão é que os outros 23 estados e um Distrito Federal sequer conseguiram mascarar as suas contas como forma de prestar esclarecimento sobre o uso desse erário. Agora, se o Brasil fosse um país sério, por certo, esses governadores e prefeitos iriam pagar caro por essa sangria, por essa lapidação, por esse desvio, por essa roubalheira, o chamado Covidão. Olha, não dá para acreditar, por essas e por outras razões, que esses crápulas têm compromisso com a vida humana. Não, o compromisso deles é apenas com ideologia política partidária, com o poder, e para isso, se preciso for, eles matam o seu próprio povo. Povo esse que eles fizeram o juramento de defender. Ainda falando em números, olha só, o meu querido estado do Espírito Santo recebeu do governo federal, preste atenção, o Espírito Santo recebeu do governo federal 615.620 vacinas. Foram entregues 615.620 doses da vacina para o combate ao Covid. E por aqui foi aplicado apenas 392.995 doses. Então está tudo errado. Está tudo errado. Se o comportamento desses governadores não é crime de lesa pátria, se esses comportamentos dos governadores não caracterizam crime contra a humanidade, tendo em vista que centenas e centenas de pessoas estão perdendo a vida por causa da ação deles, então eu não sei classificar este comportamento. Fato é que, senhoras e senhores, se os braços da justiça não alcançar esses prefeitos e governadores, que já são sabidos e conhecidos pela sua maldade contra o povo, que você se encarregue de fazer um acerto de conta com ele de acordo com as regras democráticas quando das eleições. Tire dele o direito de se eleger ou reeleger, porque eles não têm compromisso com a vida e visam tão somente poder e dinheiro. Pense nisso.